Olá, meus amigos do Auto e Outros Artifícios. Esse vídeo é bem interessante, pois irei falar com vocês aquele meu dilema, o problema que eu tive com a BYD, tá? Antecipadamente, gostaria de dizer aqui aos haters, ao pessoal aí que veste uma certa camisa de time de futebol, que em momento nenhum eu quero falar mal do BYD Dolphin, pelo contrário, eu sou um proprietário de um carro elétrico, sei os benefícios de um carro elétrico há quase 2 anos, tá? E eu sei que o BYD Dolphin é o melhor custo-benefício no momento, tá? A todo momento a máquina no mundo está girando e esse carro aqui ficou extremamente defasado em relação ao BYD Dolphin, então eu tentei uma compra, mostrando que ele é superior. Então se vocês aí, caso, né, que tem muita gente, tá? Eu tenho 3 amigos, dos 3 amigos, só um conseguiu êxito na compra do Dolphin. Então é um assunto interessante, se vocês também compartilham desse tipo de assunto, tem curiosidade em saber o que foi que aconteceu, clique aí embaixo no botão de inscrição se são novos, tá? E vamos ao vídeo. Então vamos lá, né? É um caso um pouquinho atípico, né? Eu tenho um carro financiado, desejo comprar um novo carro. Preciso fazer uma quitação da dívida antecipada. E sendo assim, podem surgir problemas e considerações a serem levadas em conta. E eu vou contar para vocês o que mais ou menos ocorreu comigo, tá? Primeira cláusula, custos da quitação antecipada. Dependendo do contrato de financiamento, pode haver custos associados à quitação antecipada, como taxas de pré-pagamento, tá? É importante vocês entenderem os custos para poder prosseguir nesse tipo de situação. E eu vou explicar para vocês aqui, tá? Eu tinha um valor pendente de financiamento. E nesse valor, tá, restante do montante, eu tinha uma noção que eu iria ficar com saldo positivo. Por mais que a BYD fosse assim, extremamente desvalorizando o meu carro ou os carros das pessoas, eu sabia que não importava o quanto ela fosse desvalorizar, eu tinha já pago um bom montante, tá? E iria ficar com saldo pelo menos igual. Eu iria terminar o financiamento desse carro, uma quitação, deixaria de ter esse carro, tá? E passaria a ter outro carro. Isso foi antes de eu ir lá na BYD. Antes de fazer qualquer coisa, meter os pés pelas mãos, a gente tem que pensar tudo dentro de casa. Então eu sabia que eu tinha um restante. Vou falar até o valor para vocês, tá? Era um valor de aproximadamente 90 mil reais para quitar esse carro. E eu já tinha pago ele ali quase 1 ano e meio. Tá? Se eu não me engano, umas 14 prestações. Tá? 1 ano e meio teria que ser 12 mais 6. Então 18 prestações. Eu estava com 14 prestações, 15 prestações pagas, assim, mais ou menos. E eu estava com 90 mil para quitar antecipadamente. Então, fui lá. Como vocês viram, eu fui 2 vezes. Eu fui num sábado, estava muito cheio, era bem no início da BYD, muito cheio mesmo. Eu consegui fazer um test drive correndo, test drive de 5 minutos, não dá nem para sentir o carro direito. E aí eu conversei com a vendedora, que acabou sendo a mesma consultora de vendas até o final do processo, na BYD. E aí ela falou, conversando com ela, eu falei assim, olha, eu tenho que vir essa semana de novo na segunda-feira. E por causa que por incrível que pareça, tá? A JAC Motors, ela fica ao lado da BYD. Só é separado, se vocês verem no vídeo aí mais antigo, vou botar aqui para vocês, bem no início do vídeo, eu deixo demonstrando isso, que as lojas são coladas, bem no início mesmo do vídeo. Tá? É engraçado, né? Acabaram a JAC, que eu fiquei sabendo, abriu depois. A BYD já existia ali, eu não sabia disso, porque a BYD não era ali. Quando eu comprei o meu carro, há 1 ano atrás, ela está ali 6 meses ali, e ela foi pro lado da BYD. Uma concorrente agora de carros de entrada, ela não era concorrente direta da JAC Motors. Então isso tudo facilitou, até mesmo a JAC Motors tem até dificuldade de vender carro hoje em dia, né? Tá do lado de uma loja que vende carros com preço melhor, né? Oferece muito mais. Então eu falei com ela que eu tinha que fazer a manutenção de 50 mil quilômetros rodados desse carro aqui, na segunda-feira. Tá? E ela me esperou, fui lá. E aí até conheci um grande amigo, agora pessoal meu, seu Carlos, estava lá nesse vídeo que eu falei para vocês, linkei aqui para vocês. Ele estava lá e fizemos o test drive, foi melhor, conheci um pouquinho mais do carro e tudo mais. E aí eu falei com ela que, olha, o test drive para mim é legal para conhecer o carro, mas eu tenho carro elétrico. Eu sei os benefícios do carro elétrico, eu estou interessada porque ele vai me dar mais autonomia, maior espaço, né? Poder fazer viagens com ele, que esse aqui é um pouco limitado, que é o que me interessa.
Então eu quero saber financiamento, é o que me interessa passar para vocês aqui também. E ela virou e falou assim, olha, eu não posso dar valor de preço no seu. A BID chegou com uma proposta muito agressiva e ela sabe que ela vai mexer com o mercado. Olha só que interessante, primeiro dado. Então não posso passar para você o valor que eu vou te dar no JAC agora no momento, porque o senhor vai entender que isso já é um contrato. E quando chegar em outubro, que era a previsão de entrega do meu carro, entregou antes, né? E vai estar com outro valor de mercado, totalmente diferente na tabela FIP. Aí eu virei e falei assim, tudo bem, aceito. Vamos fazer uma simulação? Porque eu estava pensando o seguinte, vamos ver, só que se eu quito o carro antecipadamente, eu tenho que ter um dinheiro no banco. E fiz uma simulação dando 40 mil de entrada, tá? Sem pensar nesse dinheiro desse carro. É um dinheiro no banco, com um dinheirinho até que a minha irmã iria me ajudar a somar ali para poder a taxa de financiamento não ficar tão alta. E ficou semelhante ao JAC. Então eu falei, consigo pagar. Foi aí que eu falei com vocês, olha, ficou interessante, ficou igualzinho ao que eu estou pagando nesse daqui. Então é interessante, quitando o outro e pulando fora de um barco, saindo desse carro e indo para o outro. Até aí vocês estão conseguindo entender, né? Tá, passou um certo tempo, depois fiz a reserva. Tá, complementando, fiz a reserva. Passou um certo tempo depois, você fica em contato com ela, mandou a reserva em PDF para mim, por e-mail, aquele contrato, assinei lá, também um papel lá, tudo mais. Ela falou para mim que a direção da BID no Rio de Janeiro, caso específico no Rio de Janeiro, não estava adotando a carro elétrico como entrada de qualquer marca. Ela não quis dizer que é da Jaque, mas ela disse qualquer um, da Renault Kwid, o IK, que seja de entrada, porque a proposta da empresa é vender carros elétricos, então ela não queria botar num pátio um carro elétrico, tá, que vai encalhar, não vai sair porque tem outro melhor. Ou então atrapalhar a venda, porque ele vai ficar desvalorizado no pátio, vão ter que botar um valor mais barato e atrapalhar a venda do produto deles. Eu fiquei assim, porra, ela me deu uma resposta coerente, mas me prendeu no financiamento. O que eu vou fazer agora? Aí ela foi e falou a palavra mágica, vende o carro por fora. Foi aí que eu comecei a falar para vocês em algum vídeo que eu estava com esse carro aqui à venda, né? E só queria a taxa de financiamento da quitação antecipada. Por isso que eu falava no vídeo, olha, entre em contato comigo, que eu só dou a taxa de quitação, porque eu queria, já estava com a reserva com o outro, né, preso no outro. Mas eu contestei a ela que aquilo dali não era o projeto inicial e se me devolvia o dinheiro, tá? E aí ela falou que sim, devolvi o dinheiro integral da reserva. Aí eu fiquei mais tranquilo, só não conseguisse vender o carro, que é o que aconteceu, né? E aí eu poderia receber o dinheiro de volta. Os inscritos aqui do canal, até agradeço a muitos que deixaram, por isso que é bom, né? A internet, ela não é igual uma televisão, onde só tem uma via, né? A informação só chega, mas eu não recebo um feedback. Muitos inscritos aqui no canal colocaram que também tinha já aqui EJS1, e em São Paulo estavam aceitando de entrada. Olha só que legal. Eu liguei para São Paulo. A rede da Aruge tem duas franqueadas, uma em São Paulo, na capital, e outra em Campinas. Entrei em contato com as duas, mas eu acabei fechando muito mais conversas pelo WhatsApp depois com Campinas. E em Campinas falou comigo que a taxa de desvalorização do carro seria 20% a menos da FIP. Fiz os cálculos. Claro que isso aí já era o mês de agosto, tá? Já estava um mês já nessa corrida, já era mês de agosto. E perguntei para ela duas coisas. Beleza. Eu quero saber se eu saindo lá, eu vou pedir o estorno do dinheiro, dando a entrada para vocês aí, eu consigo receber. E nem sabia de taxação do governo ainda, hein? Não tinha ainda o papo de taxação de carro importado. Eu consigo receber em outubro? Aí a menina falou assim, sim, São Paulo é o maior polo, vai chegar muito carro aqui, além do que foi pedido. Então o senhor vai receber em outubro, ela me deu a certeza disso. Eu falei, poxa, que legal. Vamos começar a fazer a conversa para poder fazer essa compra, né, com São Paulo. Aí ela falou assim, para mim, que é uma informação importante para vocês. O senhor comprando em São Paulo, o senhor tem que ter em mente que o senhor vai pagar a taxa de IPVA de São Paulo. Isso é fato. Aí eu virei e falei assim, aos 4%, ela falou assim, sim, e o senhor não mora aqui para receber o retorno, que não é em dinheiro direto, né? Esse retorno de 50% geralmente vai para pagamento de IPTU para quem mora na capital. Então tem um problema ali em São Paulo também. Esse retorno você paga 4%, depois de 6 meses aproximadamente você recebe os 2% de volta, 50% do que você pagou. Mas você tem que ter alguma coisa ali, um vínculo com São Paulo. Eu não tenho.
Mas ela também falou, eu já comprei carro zero, né? Eu sabia que eu não ia pagar integral, uma taxa totalmente integral com São Paulo. Por quê? Porque em outubro, quando faturasse o carro com a nota fiscal de São Paulo, eu só teria 2 meses para terminar o ano, né? Ou 3 meses no máximo. Outubro, novembro e dezembro. Aí eu virei e falei assim, mesmo eu comprando aí, dando entrada no carro e trazendo o carro para emplacar no Rio, ela falou assim, não, porque a nota fiscal é faturada de São Paulo. Então, com todos esses percalços, mesmo assim eu estava decidido a comprar o carro. Estava muito interessado, sabia que era uma compra muito interessante. O ADG mesmo tinha comprado o Dolphin e tinha falado que quando você faz uma compra de um elétrico, você tem que medir, na verdade, é o pack da bateria. Ele tem um pack interessante para um hatch compacto, né? Um hatch médio, em relação a um carro mais compacto como o meu. Né? O meu não pode se falar em um hatch, na verdade é um smart car compacto. Então eu falei, pô, legal, vou botar tudo isso no lápis, ainda estava com saldo ainda próximo ali, é só quitar o carro e pagar por fora todo esse PVA. Só que no meio desse inteirinho aí, a menina me devolveu o dinheiro e eu comecei a entrar em contato de novo com São Paulo. São Paulo disse para mim que a BYD, com a quantidade de vendas, né, foi enorme, só estava oferecendo 50% da FIP agora. Aí eu falei, não, 50% da FIP. Aí eu decidi não comprar, porque também não tem lógica, também não sou maluco, tá? Você pegar a FIP mais ou menos estava caindo, tá? O zero tá 136 mil, 135.900, e o meu aí por volta dessa época aí estava batendo em agosto, tá? Ele deve ter diminuído um pouco mais aí. Estava batendo 130 nessa época, enquanto que o outro estava 140, 130 usado. Aí eu, nesses cálculos, batia na casa dos 95 mil de retorno com 20%. Mas quando ela fala em 50%, você vai ficar abaixo de... vai ficar na casa de 60 mil. Vamos botar 120 mil pela metade? 60 mil. 60 mil eu não quito. Parte da minha entrada vai quitar carro, 60. Mais aí uns 25 mil. Vou perder toda a entrada do carro e vou financiar 150 mil. Vai ficar surreal a prestação do carro. Tá? Qualquer 10 mil a mais no financiamento, a longo prazo, 60 vezes, que é o caso que eu faço para poder diluir o meu consumo de combustível num carro a combustão, tem muitos vídeos explicando sobre isso, ele vai se tornar assim inviável para mim. Também ficar surreal, uma prestação muito alta. Da onde que eu moro para trabalhar no centro do Rio de Janeiro, vai ficar muito maior do que um gasto normal com um carro a combustão. Então passou a não ser mais interessante. E aí foi aí que eu decidi não fazer mais a compra. Eu já tinha feito a simulação com o seguro do carro e estava dando muito bom, tá? Mais barato que o meu. Eu pago em média 4 mil anual nesse carro aqui. E no BYD Dolphin tinha ficado 2.800 para mim, que moro numa região de interior aqui no Rio de Janeiro. Pode não ser o caso de muitos que moram perto de capital. Vocês sabem que a violência é muito maior numa cidade metropolitana. Então, aqui ficou interessantíssimo o carro. Eu falo para vocês assim, com um certo tipo assim, de tristeza, que infelizmente eu não consegui, porque a empresa passou a vender muito. Mas aí vai ficar um dilema aqui, e de repente vocês podem complementar, como eu falo aqui, o YouTube é uma via de 2 mãos. Será que alguém passou por um caso parecido com um carro elétrico? Aí vocês vão me perguntar, mas isso é um problema de quem tem carro elétrico. Não. Lembra que eu falei que eu tenho 3 amigos? Tá? Um estava muito desesperado, diferente de mim. Tinha um carro de 50 mil, vendeu por 30 mil na OLX e vendeu o carro rápido. Aí esse, com os 30 mil, ele conseguiu dar de entrada, porque ele vendeu por fora, tá? E aí conseguiu efetuar a compra. Outro tinha carro elétrico, também desistiu, porque não tem ninguém dando 100 mil num carro elétrico. É um problema. Você que compra um Corolla, vou falar para vocês, tá? Carros muito grandes aí, você só vai conseguir se desfazer dele deixando uma concessionária. Dificilmente uma pessoa que seja um segundo dono dá mais de 100 mil num carro usado, tá? Vai dar quando ele vai lá verificar um financiamento numa concessionária. É um carro de segunda mão, mas aí vai ter um CNPJ da empresa mediando todo esse contrato. Dificilmente uma pessoa tem dinheiro na mão, bala na agulha, para dar 100, 150 mil num carro usado. Então pessoas que compram um carro com muito valor agregado, ou ele despenca demais o valor dele, tá, para poder vender desesperadamente, não há necessidade. Esse carro aqui é compacto, é apertado, mas ele
desde o início, do propósito, me atendia. Muitos vão dizer assim, você se deu mal, você comprou um carro numa época errada. Como que a pessoa, há 2 anos atrás, vai entender que a BYD vai vender Dolphin no Brasil? Vocês conseguem entender isso? Eu quero comprar o Dolphin. Ainda estou disposto a comprar o Dolphin. Acho interessante. Tá? Não que a Jaque seja ruim. A Jaque tem uns probleminhas dela lá de peça, que você tem que encomendar peça. É o grande problema da Jaque. Tá? Mas ela fornece um carro de qualidade, está me atendendo, não é nem um bicho de 7 cabeças. Eu já comprei muito carro nacional que é muito pior do que esse daqui. Tá? Meus outros carros nacionais, que essas multinacionais que estão pressionando o governo, vocês defensores das famosas abrasileiradas aqui, que só montam um carro aqui, que traz tudo chinês lá, Tracker é chinesa, Spin Nova é chinesa, né? Polo Trek vem para cá também, tudo chinês, tudo fabricado lá na China. Ele é montado aqui, é montadora. Montado aqui, você que defende esse tipo de marca, é ela que está forçando os carros, tá, importados de maneira geral, não só elétricos, a serem taxados para poder continuar vendendo as carroças deles aqui. Eu sempre falo aqui no canal, você que defende o carro a combustão deveria torcer para o carro elétrico dar certo, porque só quem vai ganhar é todo mundo. Porque o carro elétrico vindo, baixa o preço do carro a combustão. Se você quer comprar um carro mais barato ou em conta, ou eles melhorarem a tecnologia dos carros a combustão e se equipararem, tá, em desempenho com os carros elétricos, só quem ganha somos nós, todos nós, tá? E vou dizer um fato engraçado aqui para os haters aí de plantão. Eu tenho certeza, vocês sabem que saiu o BYD Dolphin Plus, tá? Esse Dolphin Plus é interessantíssimo, pô, tem teto solar e diferente até de outros carros maiores, SUVs e tudo mais, ele tem a cortina que fecha. Ele pega todo o teto do carro e tem cortina que fecha. Se vocês estiverem fazendo um comparativo com a própria BYD, com o Seal, que é um carraço, 296 mil, o teto dele todo é de vidro e não tem cortina. E no Dolphin Plus tem uma cortina que fecha. Tem o sistema ADAS, pô, uma segurança a mais, além de 6 airbags que o carro tem. Então tem muitos mimos. E uma pessoa que dá 150 mil, tá? Existem pessoas como eu, assalariado, que 150 mil, o Dolphin, eu nem faria tanta menção em comprar o Dolphin Plus. Mas o Dolphin comum, o Dolphin de 150 mil, me serviria. Agora tem gente ali que comprou por causa do custo-benefício, tipo um ADG, comprou e depois saiu 2 meses depois. O Dolphin Plus. É o que aconteceu comigo. Acontece com outras pessoas também. E aí tá com o carro financiado na mão. Ou não vai conseguir recuperar os 150 mil vendendo esse carro por fora. Vocês estão entendendo como é que o dilema é para todo mundo? Isso que eu queria dizer para vocês. Tem muita gente que deve ter ficado assim, por que a BYD não anunciou logo os dois, igual o Ora GWM, o Ora 03 e o Ora GT ao mesmo tempo? Ó, tem 2 carros, um 150 e um 180. Então a BYD fez isso, ela acabou lançando um carro, 2 meses depois lançou outro. Alguns entraram já na fila de espera, já receberam um carro, e agora tinham dinheiro, tinham condições financeiras melhores, poderiam ter o outro com muito mais mimos, um acabamento melhor, tem 2 portas USB lá atrás e tudo mais, tem uns requisitos a mais. Uma única coisa que eu não observei nesse carro é que eu não vi o step em alguns vídeos, tá? Mas acredito que vai vir com o step sim, porque lá fora o BYD Dolphin comum, ele também não vem com step. Eles que botaram aqui no Brasil um case adaptando o step ali no segundo compartimento embaixo, em vez de colocar kit de reparação. A BYD foi inteligente nesse aspecto, sabendo que o nosso país aqui tem grande problema de infraestrutura. Então é muito difícil você usar carros premium, tá? Volvo tem kit de reparação. Bolt, Chevrolet Bolt EV tem kit de reparação. São carros caríssimos, né? Então a BYD teve uma sacada. Então eu tenho certeza que o Dolphin Plus vai vir naquele segundo compartimento ali com um case, é um case meio que de isopor ali, prendendo, dando suporte ao pneu ali temporário, tá? Então é um excelente carro, ou mesmo se a pessoa quiser, depois ela coloca ali um case, compra esse case por fora, faz um sistema é mais ou menos um isopor de boa qualidade ali, escuro, na cor preta ali, que tampa e segura esses pneus. Muito carro nacional também tem isso ali, fazendo com que o pneu não fique balançando ali solto ali dentro. E terminando aqui também falando sobre esses outros 2 que não conseguiram, né? Um vendeu o carro desesperado, que eu não faria isso. Os outros 2, um tinha carro elétrico, né? Como eu comentei, ficou numa situação muito parecida com a minha, e o outro tinha um carro híbrido. O outro, um amigo meu, pessoal meu, tinha um carro híbrido. E desvalorizaram o carro também demais. Por quê?
Porque a BID é aquele negócio de oferta e demanda, né? Quis oferecer um valor que realmente houve uma desvalorização acima do surreal. Esse grande amigo meu, ele estava com uma situação de financiamento também do carro. Ele precisava receber um dinheiro para poder, também muito acelerado, que dessem para ele desvalorizando, mesmo o valor que deram desvalorizado, ele quitava o carro. Mas ele achou também que o dinheiro dele não é capim. Tá? Ele usou um termo para mim que eu gravei, eu achei muito interessante, eu gravei para mim como lição de vida, que ele disse o seguinte, e que sirvam para vocês também. Na sociedade, existe aquele que quer vender o produto e aquele que quer comprar. Então, ele diz que nós somos sócios, tá? Então, ele disse para a BID que ele é sócio da BID. E o vendedor falou para ele, como assim? Ele falou assim, eu tenho dinheiro e você tem um produto. Você não pode sair prejudicado no seu produto e nem, para mim, o negócio pode ser descontente. Então, quando existe um equilíbrio, existir esse equilíbrio, as duas partes ficarem felizes, a gente aperta as mãos. E ele saiu da loja e não efetuou a compra. Então, desses 3 amigos meus, só um conseguiu êxito. Lição e moral. As pessoas que conseguiram melhores êxitos foram pessoas que tinham carros com baixo valor de revenda. Uau. Baixo valor. Tipo assim, eu tô com um carro velho, tipo um Fusca. Tá? E aí esse valor desse meu Fusca não é mais do que 10 mil reais. Exemplo hipotético, que tem muito Fusca aí, renomado aí, que vale 100 mil reais. Tá? Eu tô falando um carro velho mesmo. Um carro que está acabado aos pedaços. Chega lá, o cara me oferece 50% do valor dele, 5 mil. Eu tive uma perda só de 5 mil. Então, para mim, ou então uma pessoa que tinha um bom dinheiro na poupança e não pensou em dar um carro de entrada. Essas pessoas conseguiram fazer uma compra com muito êxito e foram felizes, tá? E parabéns a todos que compraram o BID Dolphin, tá bom? Vou continuar na minha lida aqui, torcendo para a BID fabricar carros aqui, né? Na verdade é montar, né? Nós sabemos que vai vir tudo em case. Se torne uma montadora de carros aqui, porque ela vai mexer com infraestrutura no Brasil inteiro, na Bahia também, fazer um corredor Nordeste, Sudeste. Vai ajudar muita gente isso. Vai criar uma gama de empregos, tá? De serviços de conveniência. Vão abrir outras oficinas. São Paulo já tem oficina, mas Rio de Janeiro não tem. Vai abrir no Nordeste, vai abrir no Sudeste, vai abrir em tudo quanto é lugar. Então, só quem tem a ganhar somos nós. Vamos torcer que essa taxação não atrapalhe toda essa investida dos produtos chineses. Não sou fã dos chineses em si, tá? Um povo que paga um salário, os produtos deles são baratos, porque o sistema deles lá de capitalismo agressivo e são comunistas, é um sistema meio escravocrata. Então, um país desse dominando aqui dentro também, eu tenho medos e receios também, tá? Não vou dizer para vocês, mas desde que exista concorrência, diminuições de preços pode ser interessante num país como o nosso, onde todo mundo é assalariado e ganhamos também muito mal, tá bom? Se vocês gostaram do conteúdo, passei um pouco da minha experiência, do que aconteceu, tá bom? Se inscreva no canal, é de graça. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas tenham conhecimento de mobilidade. Vou deixar sempre aqui 2 vídeos para aumentar o conhecimento técnico de vocês. Não esqueçam, tá, de deixar nos comentários aí se alguém também passou por um dilema desse. Um grande abraço e até o próximo vídeo.